Abordaremos agora o tema a questão das imagens. Podemos ver as imagens em alguns aspectos que nos são muito importantes para o entendimento delas na Sagrada Escritura, no contexto dos judeus, e nesse contexto dos judeus como proibição e como permissão, e ao mesmo tempo no contexto em que a igreja continua usando as imagens conforme o contexto permitido dos judeus. As imagens que não indicam Deus. Aí está o primeiro segredo. Imagens que não indicam, que não se referem, que não têm ligação, que não são sinal de forma alguma de Deus ou das coisas de Deus. Pelo contrário, imagens que atrapalham a relação com Deus. Esse é o primeiro ponto. Essas imagens, Deus proíbe fazê-las. Se nós lemos Êxodo 20, de 4 a 5, nós temos Deus proibindo ali a fabricação de qualquer figura. Deuteronômio 5, de 8 a 10, mais uma vez, Deus condenando a fabricação de qualquer figura. Jeremias 10, versículos 5 e versículos de 8 a 9, também no sentido de que se coloca no lugar de Deus como ídolos, e esses ídolos chamados de espantalhos de roça, tolos, estúpidos, é assim que chama Jeremias. Oséias, no capítulo 13, versículo 2, vai chamar também de obras artesanais e nada mais. Isaías 40, versículo 19, e o capítulo 44, versículo de 12 a 17, ele vai falar sobre a fabricação humana dessas imagens, que elas não têm sentido algum, faz uma verdadeira sátira, uma sátira contra os ídolos, contra as imagens e contra os idólatras. Aqui está o primeiro dado para essa reflexão. Ezequiel 18, 15, também Ezequiel, capítulo 20, versículo 7, e capítulo 23, versículo 7, vai tratar deste tema idolátrico. Abacuque 2, de 18 a 19, e também Atos 15, versículo 20. Pois bem, toda imagem que não indica Deus, que se coloca no seu lugar, tida como se fosse poder, alegria, festa, razão de vida, como se fosse algo que tenha vida, isso é ídolo. Qualquer imagem colocada no lugar de Deus é ídolo. Substituta de Deus é ídolo. Ora, o que a Bíblia está condenando aqui não é o dado da imagem em si, é o ídolo que se faz dela. Então, a Sagrada Escritura condena o ídolo. Deus condena as imagens feitas para serem adoradas, para serem substitutas dele, colocadas no seu lugar, como direção seguida, acolhida e transmitida ao mesmo tempo, colocando-se de lado o Deus verdadeiro. Essas imagens são ídolos. O ídolo não vale nada, segundo Isaías 41, 29. Quem o adorar, de fato, atenta contra o Deus único, conforme Êxodo 20, versículo 5b. Essas imagens não indicam Deus, mas são postas como substitutas dele. Por isso, elas são contrárias à vontade de Deus, não permitidas. No segundo momento, nós temos as imagens que indicam Deus. E essas são colocadas como positivas e permitidas por Deus na Sagrada Escritura. Deus manda fazer imagem. Em Êxodo, mesmo livro do Êxodo, que condena, também possibilita a confecção delas.
Agora, no sentido diferente, vejamos. Se você pega Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Depois, Êxodo 26, 31 a 33, você vai ter a confecção de imagens permitidas. E aqui elas funcionam como arte e decoração. Êxodo 26, de 31 a 33, a imagem vai servir como decoração. E isso é um ponto positivo, principalmente para aqueles que condenam os católicos como se estivessem numa vida miserável. Aí é que está. Condenam sem entender. Não levam em conta a própria palavra de Deus que trata desse assunto. E nós podemos ver os textos permitindo e dizendo a verdade sobre aquilo que significam. Seria tão bom se todos pudessem ler a palavra de Deus conforme a palavra de Deus é. Então veja aí, capítulo 26, versículos de 31 a 33 do Êxodo. Farás também um véu de púrpura, violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Farás nele um bordado com figuras de querumbins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá, para dentro do véu, a arca do testemunho. O véu vos servirá de separação entre o santo e o santo dos santos. Então veja aí a não proibição, o fazer imagem, aqui colocada como arte e decoração. E entenda bem, no capítulo 20 do Êxodo, Deus disse que não fizesse imagem, figura alguma, nem do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. No entanto, aqui, para decoração, está sendo feita e Deus está permitindo 6 capítulos depois. Depois, no primeiro livro dos Reis, você pode pegar, eu estou falando para você aqui, o texto é gravado para você, mas estou com a Sagrada Escritura para que nós façamos uma leitura muito importante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 29. 6, versículo 29. Vamos ler então o texto que é importante. Em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querumbins, palmas e flores. Olha aí. Mandou esculpir figuras de querumbins. Querumbins são anjos. Anjos são seres que habitam no céu. Portanto, Deus está mandando fazer imagens de seres que existem no céu. Vamos também ao capítulo 6, versículo de 23 a 28. Quer dizer, do 23 ao 28, trata da fabricação de imagens. Tá aí, ó, os querumbins, já é o título. 1 Reis 6, de 23 a 28. No Debir, ele fez 2 querumbins de oliveira selvagem. Olha aí, madeira. Isaías condenou, dizendo, vai a madeira, faz um ídolo e etc. Pois bem, Isaías 40, 19, Isaías 44, 12 a 17. No entanto, aqui o querubim foi feito de madeira. Pois é, lá em Isaías ele indica um ídolo. Aqui ele indica uma arte de decoração. E nesse caso é possível usar, porque a Bíblia está dizendo aqui. Uma asa do querubim tinha 5 côvados e a outra asa do querubim também tinha 5 côvados. Ou seja, de uma extremidade à outra das asas havia a distância de 10 côvados. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Ambos os querumbins tinham a mesma dimensão e o mesmo formato. Pois bem, aí no capítulo 6, permissão para se fazer a imagem no sentido de arte e decoração. Agora, a imagem também pode ser feita no sentido de sinais da presença de Deus. Você pode ter a imagem como sinal da presença de Deus e não como substituta de Deus. A Bíblia também faz isso, manda fazer. Êxodo 25, 18. Então, pegue sua Bíblia e vá a Êxodo
Êxodo 25, 18. Lembrando que há proibição no 20. Agora veja que no 25, versículo 18 até o 22, manda-se fazer, né? Pode fazer imagem. Então vamos ler 25, 18 até o 22. Bom, vamos a partir do versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Agora no versículo 18. Farás 2 querumbins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Então fez o propiciatório e nas extremidades os 2 querumbins de ouro. Tá aí, 2 anjos. Faz-me um dos querumbins numa extremidade e o outro na outra. Farás os querumbins formando um só corpo com o propiciatório nas 2 extremidades. Os querumbins terão as asas estendidas para cima e protegerão o propiciatório com suas asas, um voltado para o outro. As faces dos querumbins estarão voltadas para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querumbins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, aqui os querumbins indicam Deus, a presença de Deus, e ao mesmo tempo, através deles, Deus falava para o seu povo. E outro dado interessante é que os 2 querumbins estão sobre a arca, o que havia de mais importante para o povo de Israel. E dentro da arca, os mandamentos, a palavra do Senhor. Portanto, aqui nós encontramos uma base daquelas imagens que nós usamos. Imagens que não substituem Deus, mas são sinais de sua presença, do seu amor e de sua ação. Temos mais outros textos que apresentam as imagens como sinais da presença de Deus. O outro texto é 1 Reis 6, 29. 1 Reis 6, versículo 29. Diz assim: em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querumbins, palmas e flores. Também 1 Reis 6, 23. O versículo 23, eu também já li há pouco. Ele fez 2 querumbins de oliveira, selvagem. Ele tinha 2 côvados de altura. Aí mandou fazer também imagem. 1 Reis, no capítulo 6, 29. No capítulo 6, também 23. A Sagrada Escritura mostra que o povo de Israel estava acostumado com o fato de Deus falar pelos querumbins. É verdade que o povo estava acostumado. Podemos ver isso em Samuel e no Salmo. Lá uma frase que indica o ditado popular: Deus está sentado entre os querumbins. Deus está sentado entre os querumbins. Então, este é um ditado, ou esta é uma frase que faz ligação a Êxodo 25, versículo 18 e 19, quando da construção desses querumbins para colocar na tampa da arca e através deles Deus falando ao povo. Então veja aí como o povo estava acostumado com essas imagens. Deus está sentado entre os querumbins. Está aí. 1 Samuel 4, 4. Depois 2 Samuel 6, versículo 2. Salmo 98, versículo 1. 1 Samuel 4, 4. Você pode ir. Vamos ler um pouco, pelo menos um desses textos. Então, 1 Samuel 4, 4. Eu vou ler já aqui para você. E você que tem a Bíblia, também faça a sua pesquisa. O exército mandou trazer de Silo a arca de Yahvé dos exércitos, entronizado entre os querumbins. Yahvé dos exércitos, entronizado entre os querumbins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanhavam a arca. Está aí, 1 Samuel 4, 4. 2 Samuel 6, 2 também, Salmo 98, versículo 1. Ora, isso demonstra para você
que a Sagrada Escritura não é aquilo que dizem os protestantes. A Sagrada Escritura realmente corrige e deve fazê-lo toda forma de ideia idólatra. Tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus, seja planta, seja imagem, seja até mesmo a própria Bíblia, seja qualquer coisa, nada pode substituir Deus. Agora, quando algo é sinal da presença de Deus e me leva para Ele, a Bíblia valoriza. A Bíblia indica aqui que Deus mandou fazer. Deus deu as dicas para a construção do templo. Vamos ver, são mais textos, né? Deus está dando dicas para a construção do templo. E nessa construção vem a fabricação de imagens, conforme o pensamento da Sagrada Escritura. Então vá ao livro de 2 Samuel 7, de 12 a 13. 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 12 a 13. Versículos de 12 a 13. E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, gerada das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ela que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Então, veja logo de imediato que aqui é Deus que está dizendo que vai mandar fazer o seu templo. Farei permanecer e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome. Fazendo uma referência aqui a Salomão. Então vai fazer uma casa segundo o nome dele. Então é vontade de Deus que esse templo seja construído.